Que bom estarmos juntos aqui. Estamos aqui em mais um domingo evangelístico da Igreja do Iguatemi. E se vocês pensarem numa pessoa muito animada e feliz, estão olhando para ela, porque eu estou muito animado. Deus fará grandes coisas hoje. Amém? Deus fará grandes coisas, irmãos, nesse mês ainda. E nos próximos meses, Deus tomará grandes providências para nos tornarmos mais felizes junto com Ele nesse mundo, até o dia que Ele vier nos buscar e nos levar para vivermos aí sim uma felicidade plena no reino dos céus. Que bom que estamos juntos, que bom que você está conosco aí. E os nossos domingos, eles são diferentes, né? Eles são domingos onde nós trabalhamos alguns temas. E o tema de hoje que nós vamos trabalhar, ele é muito interessante. Então, se você tiver condição de fazer isso, avisar seus amigos aí para se conectar conosco através do canal da igreja, os seus amigos vão ganhar muito com isso, porque nós vamos falar hoje de um tema da Bíblia que ele é praticamente uma exclusividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu acho que nós somos o único povo expressivo, né, mundialmente falando. A Igreja Adventista está em mais de 200 países. Nós somos o único povo que prega essa verdade hoje de maneira ativa no mundo. E é por isso que a nossa série de domingos, ela se chama As Verdades Distintivas do Adventismo. Então o que eu vou pregar para vocês hoje aqui, irmãos, é um tema que nos diferencia, que nos faz únicos, porque ele é bíblico, é um tema bíblico, não é uma doutrina que a Igreja Adventista inventou, isso não acontece. Todas as doutrinas, os ensinamentos e doutrinas da nossa igreja, elas têm a base na Bíblia. E hoje eu quero discorrer com vocês um pouquinho sobre o ministério sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial. Esse é o tema de hoje. É um tema envolvente, é uma coisa nova. Talvez vocês que estão, se tem alguém aí ouvindo pela primeira vez, eu estou aqui me dedicando ao meu público aqui na igreja e um pouquinho para a internet, tá? Então, se tem alguém na internet ouvindo pela primeira vez, talvez você vai ouvir coisas novas, coisas diferentes. Você vai dizer assim, nossa, minha igreja, se você é de uma outra igreja, vai dizer, a minha igreja nunca me falou sobre isso, nunca ninguém pregou sobre isso, se você está aqui pela primeira vez. Agora, se você é um adventista do sétimo dia, isso vai poder reforçar a você um tema que é um tema muito interessante, né? Que é o tema do santuário celestial e do ministério sacerdotal de Jesus. Então, amigos, nós que aqui estamos, vamos empunhar as espadas aí? Estamos com as Bíblias já em mãos? Muito bem. O primeiro texto que nós vamos ler é um texto para nos dar uma introdução, né? Que é Atos, o Evangelho de Atos, né? É um livro assim extraordinário. Atos, no capítulo 1, verso 9. Você que está em casa, vai abrindo sua Bíblia também. Se tiver smartphone ou outro dispositivo que possa lhe trazer as palavras sagradas, não há nenhum problema. Não necessariamente precisamos ler a Bíblia no livro. O melhor é o livro, mas você pode usar outras ferramentas, né? Afinal de contas, na época de Cristo, o Antigo Testamento ele era em rolos, né? Nós não usamos rolos hoje em dia. Mudou porque nós temos uma ferramenta que é o livro. Então você pode usar a Bíblia em qualquer outro espaço, também tecnológico, que você tem. Atos 1, verso 9. Diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Esse texto aqui, irmãos, ele está falando da ascensão de Jesus Cristo. Nós conhecemos, né? Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, Jesus Cristo ressuscitou, apareceu em vários lugares, e depois de uns dias, uns 40 dias ali, Jesus foi assunto ao céu, foi levado ao céu. Bom, mas a pergunta que nós temos que fazer aqui é, o que Jesus está fazendo no céu? Tudo bem, a Bíblia nos dá essa informação, ele foi para o céu, mas o que ele está fazendo no céu? Esta foi uma das questões que intrigaram os primeiros adventistas do sétimo dia, especialmente um homem chamado Irã Edson. Eles começaram a pensar nessa questão. O que Jesus estaria hoje fazendo lá? Afinal de contas, eu acho que Jesus não está lá no céu simplesmente
olhando a vida passar, né? Eu acho que não. A Bíblia diz que o Pai trabalha e trabalha o tempo todo e trabalha até hoje. Jesus também. Jesus é um com o Pai. Então Jesus não está lá no céu simplesmente olhando a coisa acontecer. Jesus ele está fazendo alguma coisa lá no céu. E é então que nós começamos a entrar no assunto. Os primeiros adventistas, né, fizeram este questionamento e eles começaram a estudar a Bíblia para entender o que Jesus estava fazendo no céu nesse período entre a sua ascensão, que ele foi levado ao céu, e o período da volta dele. Então, esse assunto ele é um assunto muito interessante. O que Jesus está fazendo lá no céu? Ditas essas palavras, vamos lá. Vamos responder biblicamente, né? Nós não podemos aqui falarmos de coisas que sejam das nossas próprias ideias. Vamos falar da Bíblia. Então, Hebreus 4, verso 15. O livro de Hebreus, ele é chave para nós entendermos essa questão, tá? Então, Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, ok? Encontra aí na palavra. Hebreus 4, 15. Já achou? Amém ou misericórdia? Amém. Você em casa aí, já achou? Meu público de casa, já achou? Minha igreja em casa? Então, agora que você já achou, eu posso ler. Tem a Dona Maria ali que não achou ainda, vou esperar até a Dona Maria achar. O Jorge ainda não achou também. Estou aqui que nem o pastor Luiz Gonçalves, né? Jogando verde. Mas, brincadeiras à parte, o texto é muito interessante. Hebreus 4, verso 15. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Bom, queridos, a Bíblia está trazendo aqui uma nomenclatura diferente para Jesus Cristo. A Bíblia já chamou Jesus Cristo do leão da tribo de Judá. A Bíblia já chamou Jesus Cristo de o pastor, né? Era uma referência a Jesus como o pastor das ovelhas. A Bíblia os discípulos chamavam Jesus Cristo de mestre. Ele foi chamado de rabi, né? Que seria a mesma coisa. Jesus foi chamado de Senhor. Jesus foi chamado de muitas formas. Mas agora o livro de Hebreus, Paulo, né? Há uma discussão sobre a autoria de Hebreus, mas nós partimos do princípio que Paulo escreveu Hebreus. Agora Paulo está inserindo aqui uma nomenclatura a Jesus Cristo, chamando ele de o nosso, o quê? Sumo sacerdote. E isso aqui é muito interessante. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele é um representante de Deus diante dos homens. Aliás, dos homens diante de Deus. Troquei tudo aqui, né? O profeta, ele é o representante de Deus diante dos homens. O sacerdote, ele é o representante dos homens diante de Deus. Então a Bíblia, ela está aqui confirmando que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ou seja, desde que ele foi para o céu no ano 31, Jesus, é isso mesmo? 31? Eu, às vezes troco as datas. Desde que Jesus foi para o céu no ano 31, Jesus, ele está lá como nosso sumo sacerdote. Amém? Mas você sabe por que você está dizendo amém? O que tem a ver essa questão de Jesus ser nosso sumo sacerdote? O que ele faz, afinal de contas, por nós? Sabe, queridos, ele nos representa. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez, eu tive uma situação muito triste. Nós, pastores, às vezes, temos que enfrentar situações bem delicadas e difíceis. E uma das situações que eu enfrentei foi de ter que dar a notícia para uma mãe de que o seu filho, e já era o segundo filho que ela perdia, um filho já adulto, assim, né, jovem. Ela perdeu o primeiro filho e ela teve, não sei até, quem sabe essa mãe está me assistindo, não sei, um dia me assistirá. Mas ela perdeu o primeiro filho e o segundo filho agora também. E eu tive que dar notícia para ela, foi uma coisa horrível. E essa mãe, queridos, se desesperou na hora que recebeu a notícia. Fomos eu e um ancião. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos anciões, que acompanham o pastor, que dão forças ao pastor nessas horas. E nós fomos até lá e ao falarmos para a irmã sobre isso é uma história real, tá?
Eu não vou mencionar o nome porque eu não combinei nada com ela. Mas ela se desesperou, eu comecei a ler a Bíblia para ela. E, enfim, toda aquela situação extremamente complicada. Mas uma coisa me chamou a atenção. O terceiro irmão, que estava vivo, que morava numa outra cidade, ele veio para a cerimônia fúnebre e ele me procurou. Ele disse assim: pastor, uma coisa vai acontecer, isso não vai ficar assim. Pastor, eu vou atrás até o último dia que precisar de fazer justiça, porque o irmão havia sido assassinado e não se sabia quem era a pessoa. Então ele disse assim: eu vou atrás o último dia. Sabe por quê, pastor? Porque o meu irmão tem quem o represente. O meu irmão tem alguém por ele, ele não é um qualquer. Ele não é uma pessoa largada nesse mundo. Ele não está sozinho, mesmo tendo morrido, ele não está sozinho. E eu, quando preparava o tema de hoje, irmãos, eu lembrei dessa frase dele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos olha e ele diz a mesma coisa. Jesus nos olha e ele diz assim: vocês não estão sozinhos. Eu, Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote, estou representando cada um de vocês, meus filhos, diante do Pai. E mesmo se um dia eu não vier e vocês vierem a morrer, a memória de vocês, o nome de vocês, estará guardada em minhas mãos. Não é bom saber disso? Que mesmo que nós venhamos a seguir pelo caminho de todos os mortais, Jesus, ele guardará o nosso nome diante de Deus, como alguém que será ressuscitado no último dia. Mesmo tendo cometido pecados, porque ele me representa e é ele quem cobre os meus pecados. Obviamente, pecados arrependidos, né? Dos quais nos arrependemos. Então, queridos, o que eu estou dizendo para vocês é que nós temos alguém, sim, que nos representa diante do Pai. E esse é o nosso sumo sacerdote. Bom, mas você vai dizer assim: tá, pastor, tudo bem. Mas como é que isso aí acontece, né? Vai me dizer assim: onde Jesus está? Alguém que esteja nos assistindo aí a primeira vez. Você já viu que o tema, ele é desafiador, né? É algo novo, Jesus como nosso sumo sacerdote. Então você que está me assistindo, ainda dá tempo de chamar um amigo, porque vem coisas novas por aqui, da palavra de Deus. Tá legal? Então assim, onde Jesus está? Bom, ele é meu sumo sacerdote. Ele está diante do Pai. Onde Jesus está? O que ele está fazendo? Onde ele está? Vamos lá. Agora nós vamos ler um outro texto da Bíblia. Para você entender onde Jesus está, você precisa entender a questão do santuário terrestre e o santuário celestial. Eu vou convidar você a abrir a Bíblia agora, o livro de Êxodo 25, no verso 8. Êxodo, lá no Antigo Testamento, 25, verso 8. E você vê como a Bíblia é um livro extraordinário, porque a Bíblia ela se completa. Os textos da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, eles vão se complementando de tal maneira que eles nos trazem um ensinamento de uma forma ampla e completa. Êxodo, no capítulo 25, nós vamos ler o versículo 8, depois o versículo 40. Ok? Êxodo 25, 8 diz assim: Deus diz ao povo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O povo havia saído do Egito, do deserto, estava no deserto. Haviam deixado a escravidão, aquelas pessoas. E agora eles estavam ali no deserto e Deus diz assim: vocês vão me fazer um santuário. Sabe por quê? Porque eu quero habitar junto com vocês. Deus ele não queria só visitar o povo. Se fosse só para visitar, era mais tranquilo. Quando uma pessoa vai visitar você na sua casa, é tranquilo. Agora, se uma pessoa for morar na sua casa, você tem que preparar um quarto, né? E ainda mais se essa pessoa for Deus. Então Deus ele quis encontrar esse meio de morar no meio do povo. Essa forma de morar no meio do povo. E Deus pediu que o povo fizesse um santuário. Que foi feito. E esse santuário, porém, ele era diferente. Olha o que diz o versículo 40. Êxodo 25, 40. Não cansa de abrir a Bíblia, não. Quando você estiver quase cansando, quando você folhear a Bíblia, estiver já quase desistindo, é porque está ficando bom. Cansa não, tá? Êxodo 25, 40 diz assim: Vê, pois, que tudo façais
segundo o modelo que me foi mostrado no monte. Eu vou precisar fazer uma ilustração, que eu vou chamar o Paulo Kowaliski. Vem aqui, Paulo Kowaliski. Nosso diretor de evangelismo aqui da igreja. Paulo Kowaliski, evangelista distrital. Bem-vindo, Paulo Kowaliski. Paulo Kowaliski, não estou falando da Bíblia, nada da Bíblia agora, mas eu queria saber se você podia, vamos manter o distanciamento, 2 metros. Você podia vir fazer uma cópia? Então faz. Não de mim. Eu quero uma cópia. Obrigado, Paulo Kowaleski, pode voltar. Era essa a resposta que eu queria. Para ter uma cópia, precisa ter o quê? Precisa ter um original, senão como é que você vai fazer uma cópia? Como é que você vai... Eu pedi para ele fazer uma cópia, ele achou que era de mim, né? Mas não conseguiu, que eu sou mais bonito que ele. Então não conseguiu. Aí eu disse que não era de mim, e eu só pedi uma cópia. E aí o Paulo não sabia o que fazer, ficou me olhando. Porque para ter uma cópia, queridos, nós precisamos ter o original. Então quando Deus disse assim para Moisés e o povo de Israel lá no deserto, Deus disse assim, me façam um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E agora no versículo 40, Deus diz assim, vê, pois, faça segundo o modelo que eu estou te mostrando. Ou seja, Deus tem um santuário no céu, que é o santuário original. E o santuário que Moisés fez era uma cópia daquele santuário que Deus mostrou para Moisés. Porque como é que Deus ia mostrar uma coisa que não existia? Não tinha como. Então o santuário no céu, ele existe. Ele existe. Mas do que é feito esse santuário, pastor? É de pedra, é de barro, é de nuvem? O que é isso? Não sabemos, irmãos. Não sabemos assim exatamente se a matéria é igual a nossa aqui, se não é, mas é um lugar, é físico, é um lugar, é habitável. E existe esse lugar em algum ponto do universo. Nós não sabemos onde. O santuário lá no deserto, ele foi chamado por um teólogo de o evangelho no deserto. Sabe por quê? Porque o santuário no deserto falava de salvação. Como é que o povo poderia ser salvo? Como é que o povo poderia receber perdão? Como é que o povo poderia corrigir os seus erros? O que eles tinham que fazer? As cerimônias do santuário e o próprio santuário apontava para a salvação que um dia viria através de Jesus. O cordeirinho que era morto lá, todos os dias tinha um sacrifício, ou mais de um. E um cordeirinho era morto. Esse cordeirinho, ele representava ali a graça que Jesus nos dá todos os dias para nós vivermos nossa vida. Mas também tinha o dia da expiação. O que era o dia da expiação? Durante o ano todo, o santuário ele ia sendo contaminado com os pecados daquele cordeirinho. Porque o pecado era transferido para o cordeiro e o sangue era aspergido no santuário. Então, no final do ano religioso deles lá, o santuário estava sujo, cheio de pecados. Imagina você, dá para pecar bastante um ano ou não dá? Um povo inteiro, uma nação inteira. E agora o santuário estava sujo, e o dia da expiação, Yom Kippur, também conhecido, era o dia em que se fazia a limpeza do santuário, a expiação. E nesse dia morria o cordeiro, e o outro, que era o bode Azazel, era enviado ao deserto. Tudo isso tem uma simbologia por detrás, que hoje eu não vou ter tempo de explicar, mas nós podemos um dia fazer uma outra série só sobre o santuário celeste e o santuário terreno também. Agora, sabe, queridos, Cristo hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, não no santuário feito por mãos humanas aqui nesse mundo. Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote no santuário do céu, no original. Tem um texto da Bíblia, vamos voltar lá para Hebreus. Hebreus 8, verso 2. Na verdade, vai confirmar aquilo que eu já disse, né? Aquilo que nós já lemos no Antigo Testamento. Hebreus 8, verso 2. Diz assim:
como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Não quem? Não o homem. Então esse texto ele vem a confirmar aquilo que eu já tinha pregado para vocês ali no livro de Êxodo. Agora, queridos, eu vou complicar a coisa aqui. Vocês que estão me assistindo. Agora eu vou entrar assim numa área que vai complicar, mas depois vai melhorar, tá? Estou parecendo uma política por aí, né? Vai complicar, mas depois vai melhorar. Fica tranquilo. Mas você sabia que o santuário do céu, ele também tem que ser purificado, ou tinha que ser purificado, ou está sendo purificado? Dependendo do ângulo que você olhar, muda o tempo verbal, né? Daniel diz isso. E esse é o texto talvez mais importante desse assunto, que é Daniel 8,14. O que diz lá? Não precisa nem ler, né? Os adventistas conhecem. Nós, irmãos da igreja, conhecemos esse texto de frente para trás, de trás para frente. Esse texto diz assim: em 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Mas que santuário, pastor? Se não existe mais santuário agora aqui na terra. Bom, eu já falei para vocês que está se referindo ao santuário do céu. O santuário criado por Deus está hoje contaminado, simbolicamente, e ele precisa ser purificado. E o que contamina? São os pecados. Então, no relato de Daniel ali, o santuário do céu precisava de purificação. E Daniel deu inclusive a data que isso ia acontecer. Porque ele falou assim: em 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E em profecia, um dia significa quanto tempo? 1 ano. Se você ler, eu não vou ler aqui, mas se você ler Ezequiel 4, versos 6 e 7, você vai ver que quando se trata de uma profecia, um dia ele significa 1 ano. Se você é adventista do 7º dia e diz assim: pastor, estou careca de ouvir esse negócio aí, né? Mas é que eu estou explicando se tem alguém que não conhece. Então, paciência, tá bom? Se tem alguém que não conhece, a pessoa já vai ler Ezequiel 4, versos 6 e 7, e ela vai conhecer o princípio dia-ano, onde um dia representa 1 ano num período profético. Então veja, a profecia de Daniel, se você ler depois o próximo capítulo, Daniel 9, você vai ver que essa profecia ela começou no ano 457 antes de Cristo, e se você somar 2.300 anos, não pode contar o ano 0, porque se contando anos, não existe o ano 0, né? Passa direto para o ano 1. Se você contar, vai dar no ano de 1844. Então, no ano de 1844, o santuário que existe no céu, não na terra, porque o da terra já não existia mais, e mesmo que existisse, ele não teria mais função, porque o Cordeiro Jesus Cristo já havia morrido. Então, o santuário que existe lá no céu começou a ser purificado em 22, mais precisamente, tem até o dia, 22 de outubro de 1844. Jesus, ele passa do santuário do lugar santo para o lugar santíssimo, que representa o dia da expiação, a purificação do santuário do céu. Mas sabe, queridos, no santuário da terra o cordeirinho era morto, mas no santuário do céu é diferente. O cordeiro já foi morto, ele não morre de novo. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já foi morto. Ele inaugurou o santuário. Se você ler Apocalipse 13, 4 e 5, 4 e 5 é a inauguração do santuário. Quando Jesus foi para o céu. E ele se apresenta ali como cordeiro, como tendo sido morto. Então o que acontece? O santuário do céu, ele é purificado através do sangue de Jesus, que já foi derramado lá no Calvário. Hebreus, de novo. Está com o livro aberto aí? Não desanima não. Quando começar a desanimar é que a coisa está ficando boa. Desanima não. Hebreus 9. Abre a Bíblia, você que está em casa. Desanima não. Vamos estudar a palavra, é isso que nós precisamos. Hebreus 9. Esse aqui é um dos últimos textos aí, tem mais um somente. Hebreus 9, 11 e 12. Olha o que diz aqui. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
mediante um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Queridos, lá no santuário, Jesus, a moeda corrente lá, sabe qual é? É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, quando Cristo representa você, viu, Paulo? Paulo que esteve aqui, Leandro, Rose. Quando Cristo, viu, Luiz? Luiz e a Cátia ali. Quando Cristo nos representa, irmãos, diante de Deus, quando Ele vai pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, porque nós pedimos a Ele, Cristo apresenta as feridas nas suas mãos. E Cristo diz assim: eu derramei o meu sangue por eles. E é por isso que eles são perdoados. E sabe, isso é algo lindo, porque o sangue de Cristo, ele é um sacrifício superior do que o sangue de bodes e ovelhas que eram mortas no tempo do santuário terrestre. A purificação do santuário no céu é feita através do sangue de Cristo, que nos limpa de todo o pecado. Sabe, queridos, quando Jesus está lá no céu, deixa eu falar uma coisa para vocês. O ministério de Jesus no céu é tão importante quanto a sua morte na cruz. Nós pregamos muito sobre a cruz, ok, até temos pregado pouco, né? Deveríamos pregar mais. Mas o ministério de Cristo no santuário celestial, ele é tão importante, ou até mais, eu acho que mais não diria, mas ele é tão importante quanto a morte de Cristo na cruz. Porque no céu é que Jesus aplica a mim, a você, a Josi, ao Abraão, os efeitos da cruz. O que quer dizer isso aí, pastor? O que isso aí tem a ver com a minha vida? Como é que isso aí muda a minha vida? Vou lhe explicar. Imagine você a seguinte situação. Você é um jovem. Você tem 15 anos. Aí seu pai chega para você, seu pai é muito rico, e seu pai chega para você e diz assim: filho, eu tenho um dinheiro grande para lhe dar aqui. Esse dinheiro é a sua herança toda. Esse dinheiro é suficiente para você viver o resto da sua vida. Sobrar dinheiro, não vai faltar nunca. Seria bom, né? Ter um pai assim, né? E aí, imagina, é uma situação hipotética. Não existe esse menino e não existe esse pai, pelo menos que eu conheça. Mas aí o pai diz assim: só que filho, eu só vou te dar esse dinheiro quando você completar 18 anos, que aí você já vai ser de maior, então você vai ganhar esse dinheiro quando você tiver 18 anos. E aí o filho diz: tá bom, pai. Aí chega o aniversário de 18 anos, né? O menino está ali com o bolo na frente, mas ele está de olho no bolso do pai. Está de olho na caneta do pai, para assinar o cheque. Mas aí no aniversário de 18 anos, o pai diz assim: filho, eu estou com dinheiro na conta, mas eu não vou te dar. Eu falei que eu ia te dar nos 18 anos, mas eu não vou te dar. Eu só vou te dar nos 22 anos. Porque a 22 anos é quando você vai tirar a carteira de motorista e eu vou te dar. Aí o menino faz 22 anos. E quando chega o momento, o pai diz assim: não, filho, você está muito novo. Eu não vou te dar, eu tenho dinheiro suficiente para você viver a vida toda. Mas eu não vou te dar agora. Eu vou te dar só quando você tiver 30 anos e estiver casado. Aí o menino casa. E quando chega os 30 anos, o pai diz assim: agora não vou te dar os 30 anos. É só nos 35 quando você já tiver filho. E aí vai. E o menino nunca recebe o dinheiro. Nenhuma ilustração é perfeita, né? Mas essa ilustração é o seguinte: Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas se ele não tivesse hoje no santuário intercedendo por nós, nós nunca receberíamos o dinheiro. Os efeitos do Calvário, os efeitos da cruz. Porque Cristo morreu lá e foi embora e esqueceu nós aqui. Então, lá no santuário celestial, Cristo, ele está hoje intercedendo por nós. Fazendo juízo investigativo sobre a igreja. E ele está trazendo para nós os efeitos do perdão, os efeitos da cruz, os efeitos da purificação acontecem hoje no santuário celestial. Como eu disse a vocês, isso aqui é um estudo, queridos, diferente. É um pouco, eu estou tentando não deixar ele pesado, mas ele é um pouco pesado, mas ele é de extrema importância.
Porque essa doutrina, você que está nos ouvindo aí pela internet, esse ensinamento da Bíblia, foi um ensinamento esquecido pelas igrejas. As igrejas não estudam, as igrejas evangélicas, a igreja católica, outras religiões não cristãs aí, ninguém prega isso praticamente. Esqueceram de estudar esse tema. E é por isso que isso distingue a nossa igreja, a igreja adventista, torna única, porque praticamente somente nós pregamos e umas poucas denominações pequenas que até surgiram a partir da igreja adventista do sétimo dia. Então, Jesus ele está lá no céu. Sabe o dinheiro da conta bancária? Lá no santuário celestial, Jesus ele transfere para a sua conta. Quando você peca, que você precisa de graça, Jesus lá no santuário celestial transfere graça para você. E ele tem dinheiro, muito dinheiro. Ele tem graça suficiente para você nunca precisar se preocupar com isso, porque o sacrifício no Calvário foi completo. Lá no céu, Jesus simplesmente aplica isso à nossa vida. E eu quero terminar, queridos. Eu quero terminar com o texto que nós começamos, só que o versículo seguinte. Hebreus 4:16. Esse é um tema muito amplo, tá? Poderia pregar sobre isso aqui uma semana inteira. É um estudo extenso. E essa é a nossa proposta de domingos. Nós estamos estudando aqui algo relativo à igreja, às doutrinas da igreja. Mas eu quero terminar aqui, porque talvez quando nós fazemos um estudo doutrinário, as pessoas elas não se identificam muito, elas assimilam o conhecimento e ficam pensando assim, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso muda para mim? O que esse conhecimento todo sobre a Bíblia vai transformar no meu dia a dia, no meu emprego, na minha família, na minha casa? O que vai mudar? Está aqui. Hebreus 4,16 diz assim: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe, queridos, saber que não estamos sozinhos, saber que nós temos um Deus que nos perdoa, que intercede por nós. E agora esse Deus, ele abre para nós uma janela de comunicação, onde ele diz assim, se acheguem a mim, venham a mim, eu tenho graça para vocês, eu tenho perdão para vocês, eu tenho salvação para vocês. Sabe o que isso muda na nossa vida, queridos? Muda tudo. Muda tudo porque agora nós estamos salvos por meio do nosso sumo sacerdote. Sabe, a palavra de Deus aqui diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. E talvez você se pergunte assim, como assim Jesus foi tentado em todas as coisas? Por exemplo, como é que Jesus vai ser tentado como uma mulher que tem 4 filhos? Como é que a tentação vai ser a mesma? Sabe por que é a mesma? É a mesma porque Jesus foi tentado num grau ainda maior. Ele não tinha propensão para o pecado, mas Jesus foi tentado a se tornar independente do Pai. Ele tinha poder para isso. Ele tinha poder para transformar as pedras em pães. E o que o diabo queria era tentar Jesus para que Jesus colocasse o plano de salvação a perder. Mas sabe, Jesus ele sofreu todas as tentações e ele permaneceu firme. E agora lá no céu você tem um sacerdote que conhece você. Você tem um sacerdote que sabe suas fraquezas. Você tem um sacerdote que conhece teu ponto fraco. Você tem um ponto fraco? Você tem algo que de vez em quando você desliza e você se sente mal com isso. Você se sente até indigno de ir na igreja. Ou acha que é um cristão falso, ou acha que o inimigo trabalha a nossa mente, né? Ele pega o nosso ponto fraco e ele joga na nossa cara. E ele diz assim, tá vendo? Você é hipócrita. Isso é a acusação do diabo. O papel dele é acusar. O papel dele é levar você a desistir da vida cristã por causa de fraquezas. Mas sabe qual é o papel de Jesus? O papel de Jesus é inverso a este.
O papel de Jesus é dizer assim: você tem pecados? Pois então, eu não te condeno. Se você se arrepende dele, se você não ama esse pecado, eu, Jesus, intercedo por ti. Fica tranquilo. Abandona ele. Mas se pecar de novo, eu, Jesus, vou cuidar de você. E é isso que muda na nossa vida, queridos. Você não precisa mais ser atormentado por culpa, por acusações do diabo. O que você precisa é abandonar o pecado, sim. Mas você não precisa mais ser atormentado por culpa. Pastor, mas eu cometi um pecado assim extremamente grave, uma coisa muito ruim. Eu matei, pastor, eu estuprei uma criança. Se você se arrepende, abandona o pecado, entrega a vida a Jesus com sinceridade, o Senhor Jesus, ele tem o poder para te perdoar. As consequências vêm. Às vezes as consequências do pecado são inevitáveis. Nós temos que aceitar certas consequências. Mas o perdão de Jesus é certo. Nós temos um sumo sacerdote, queridos, que se compadece das nossas fraquezas, que conhece as nossas dificuldades e que não nos abandona em meio a elas. É muito ruim abandonar alguém quando essa pessoa está com dificuldade, quando essa pessoa mais precisa. Jesus, ele não nos abandona. Ele nos representa e ele está fazendo um convite a você. O convite é o seguinte: nos acheguemos confiadamente. Você pode ter confiança em se achegar a Jesus. Nos acheguemos confiadamente ao trono de graça, ao santuário de Deus, ao trono de Deus. E ali, quando você entra no santuário de Deus, você é aceito por Jesus. Você recebe perdão e graça. Quantos querem se achegar? Quantos querem adentrar o santuário? Quantos querem receber essa graça de Jesus imputada a nós pela sua salvação, pela cruz do Calvário, pela redenção que ele nos traz? Quantos desejam hoje, nessa noite, se achegar ao trono de graça? Eu vou ser o primeiro a levantar minha mão. Eu sei que aqui todos querem. Você que está nos assistindo, se também quiser, nós temos aí, coloca no chat, manda um número para a nossa igreja, aí tem número, faça contato conosco. Você que quer ser batizado, você que quer entregar a vida a Jesus. Nós vamos ter aqui um louvor para finalizar a mensagem dessa noite. E após eu vou orar por cada um de nós. Ouça esse louvor, ouça essa canção, abra seu coração a Cristo, deixe Ele entrar na sua vida, na sua casa, deixe Ele transformar você nesse momento. Ele é o nosso sacerdote, Ele está nos olhando do céu e preparando um lugar para nós. Escreve agora com teu sangue
Nós aqui na igreja nos colocaremos em pé para orarmos ao nosso Deus. Você que está em casa, obrigado pela sua companhia. A igreja foi nessa casa, aqui não é live, é culto. E hoje o culto foi na sua casa. Eu quero convidar você para que você faça planos de estar aqui presencialmente. Eu sei que temos pessoas que nos assistem de todos os lugares do país e até de fora do país. Mas você que é aqui de Porto Alegre, vem nos assistir aqui pessoalmente. Nós temos um grupo reduzido na igreja para não haver aglomerações. Hoje estamos aqui umas 30 pessoas. E você pode vir, simplesmente vir, às 19 horas, domingo que vem. Tá certo? Então você é meu convidado. Você que é irmão da igreja, faça planos de... Tudo bem, nessa época de pandemia nós temos que estar um pouco mais reticentes, um pouco mais em casa, mas faça planos de assistir 2 ou 3 cultos presenciais durante o mês, para que não lhe falte alimento verdadeiro, né? O alimento da internet é por um tempo, mas ele é fast food, né? O alimento verdadeiro é quando você está aqui, para você receber a palavra de Deus e interagir com os seus irmãos. Então faça o plano de vir. Você vai ver a bênção que é esse lugar aqui. Vocês que já conhecem já sabem também dessa bênção. E é isso, queridos, vamos orar a Deus. Nosso Pai, obrigado pela tua mensagem nessa noite. Obrigado porque o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, que nos livra do mal que é o pecado, que intercede por nós quando caímos, quando nossos pés vacilam. Nós temos alguém que nos representa, alguém que está diante do Senhor como intercessor, como advogado também. Alguém que morreu, que foi tanto o sacrifício quanto o sacerdote. E hoje, Pai, nós temos confiança de nos achegarmos a Ti. Temos confiança em orar ao Senhor, porque Cristo morreu por nós. E hoje intercede. E essa obra de intercessão, ela valida a obra do Calvário. E esta obra findará quando Cristo sair do Santo dos Santos, do lugar santíssimo, que Ele está desde 1844 trabalhando. E quando Ele sair desse lugar e vier para nos buscar, Senhor, ali a Tua obra estará quase completa. Estará completa em nossa vida. Haverá ainda os 1000 anos, juízo comprobatório, mas ali nós já teremos a redenção. Talvez nessa terra, Pai, estejamos passando por dias difíceis. Às vezes vem vontade de desistir até dos caminhos, para muitas pessoas. Mas hoje nós queremos sermos alimentados, Senhor, pela Tua palavra, que nos mostra a obra de Jesus em nosso favor. Nos leva em paz, nos dê uma boa semana. Em Cristo oramos. Amém.